cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Amém? Os irmãos podem se sentar. Meus amados irmãos, das 7 igrejas da Ásia Menor, somente 2 não recebeu uma advertência do próprio Senhor. E Esmirna é uma delas. E Laodiceia foi rejeitada por conta da sua mornidão, mas Filadélfia agradou o Senhor e também foi exaltada pelo nosso Deus o Todo-Poderoso. João estava preso numa ilha rochosa chamada Patmos, próximo ao mar Egeu, quando o Senhor Jesus apareceu para ele, pessoalmente. E ele faz a declaração sobre daquele que deu a ele as informações a serem transmitidas. O Senhor diz assim: Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltei-me e vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido de longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo. E seus pés reluziram como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 bispos das igrejas. E de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Então aqui, João, ele teve uma experiência fantástica do próprio Senhor aparecendo para ele. E deu a ele recados para poder transmitir às 7 igrejas da Ásia. E aqui estamos diante da carta que foi endereçada à igreja de Esmirna. O nome Esmirna significa cheiro suave, ou cheiro agradável. E aqui nós observamos que o nosso Senhor Jesus, ele orientou
ao bispo da igreja a se manter firme. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições. Nessa circunstância, a igreja estava enfrentando uma luta tremenda, perseguição de todos os lados. E ali o Senhor Jesus, ele fala com o seu povo que ele conhece as suas aflições. Ou seja, Deus, ele revela ao seu povo que, independente das circunstâncias serem favoráveis ou não, ele sabe. Deus está no comando de todas as coisas. Ele trouxe uma palavra confortante, principalmente ao bispo daquela igreja, que se chamava Policarpo, que foi discípulo de João. Policarpo morreu com 86 anos de idade e foi colocado em uma arena para poder ser pressionado a negar a sua fé. Um procônsul romano disse para ele: Policarpo, se você negar a sua fé, se você negar a sua fé diante de todo esse povo que aqui está, nós vamos libertá-lo. Nós não temos prazer nenhum em maltratar você, afinal de contas você é um idoso. É só você falar que Jesus Cristo é apenas uma fábula e acabou o assunto. Mas Policarpo, em alto e bom som, de uma forma calma, ele disse: eu tenho servido a Cristo há 86 anos. Jesus só tem acrescentado na minha vida. E de forma nenhuma eu negarei o meu Senhor dos Exércitos. E este grande valente, ele encontrou força em Deus para manter, mesmo diante da dura prova que ele estava enfrentando, se manter firme até o último momento. Ele foi colocado numa fogueira e foi morto. Mas como dizia um dos pais da igreja, Justino Mártir, o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Então, se eles achavam que iam impedir o crescimento da igreja, causando perseguições, o diabo ele ficou frustrado completamente, porque o Deus Todo-Poderoso, ele derramou o seu Espírito sem medida no coração daqueles que criam realmente na palavra do Senhor. Então esse bispo, ele morreu, mas o seu testemunho ecoa até nos nossos dias atuais. E aqui no versículo 9, olha só: conheço as tuas aflições. Irmãos, muitas das vezes há muitos crentes que, diante das aflições da vida, acabam pensando em voltar para trás. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele conhece a sua aflição. Jesus, ele conhece a sua condição. Jesus, ele conhece a sua fraqueza. Jesus, ele conhece e está por dentro de tudo que está acontecendo conosco. Aqui ele declara: olha, vocês estão enfrentando lutas medonhas. O Império Romano está desfacelando com vocês, mas eu conheço as suas aflições. Eu estou por dentro. Eu estou no controle de tudo. Não vou permitir que vocês fiquem sucumbidos diante das lutas. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Olha só, o Senhor lhe declara que ele estava por dentro das lutas e dificuldades. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que você possa chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ao amanhecer vem alegria para o teu coração. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele permite que nós enfrentemos lutas e dificuldades nessa vida. Nesse mundo você sorri um dia e chora 3 dias depois. Aqui neste mundo não tem nada que nos atrai. Pelo menos o verdadeiro cristão deveria pensar assim. Este mundo está um verdadeiro caos. Não há estabilidade em nenhum canto desse planeta.
crise econômica em todo o mundo, rumores de guerras, pestes, porque nós estamos tramitando no princípio das dores, mas estamos prestes a atravessar uma nova fase, que é a grande tribulação. Eu quero que os irmãos entendam e respeitem o ponto de vista daqueles que pensam assim. Tem uma classe de crentes que acham que Jesus ele vai vir, vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Se assim for, amém. Mas a outra classe de crentes acham que Jesus ele vai vir durante a grande tribulação. A minha pergunta que eu faço a mim mesmo é o seguinte: se Jesus não poupou a igreja de Esmirna, por que vai poupar a gente? Nós podemos nos sentir melhor do que eles? Claro que não. Então nós precisamos de estarmos preparados para enfrentar o que vai vir daqui para frente. Não importa quem está no governo, não importa quem governa a política, não importa o quão grave vai ficar daqui para frente. A única coisa que eu tenho no meu coração é a esperança no meu Senhor. Eu conheço as suas aflições, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas dificuldades, eu conheço as intempéries que você tem enfrentado ao longo da sua existência. Isso mostra que Deus está no controle de tudo, até da sua pobreza. O Senhor disse para eles assim: vocês são pobres materialmente. Eu sei disso. Eles eram pobres materialmente, não é porque eles não trabalhavam, não gostavam de trabalhar, não. Porque o Império Romano confiscava todos os seus bens. Tudo que eles conseguiam ajuntar, os romanos pegavam deles. E o Senhor disse: eu conheço a tua pobreza, contudo, tu és rico. Amém? E você é rico para com Deus? Nós temos buscado realmente as riquezas do eterno. Aquela igreja, Jesus ele disse: vocês não têm, materialmente falando, vocês são pobres, mas vocês são ricos para comigo. Que coisa boa. Muitas das vezes nós não temos tudo que nós gostaríamos de ter, financeiramente falando, mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você é a pessoa mais rica deste mundo. Aquele povo era um povo cheio da presença e cheio do Espírito Santo. E a coisa mais importante na nossa vida, como eu tenho falado ultimamente, é o Espírito Santo. Tem uma coisa que é mais importante do que as suas realizações pessoais. Tem uma coisa que é mais importante do que os seus sonhos pessoais. Porque as suas realizações pessoais vão ficar por aqui. Você não levará absolutamente nada, nem na sua memória. Questão de 2 ou 3 gerações, você nunca mais será lembrado na tua família. Ninguém vai saber que você existiu. Questão de 2 ou 3 gerações. Mas aquele que está em Cristo e vive piamente diante dele, o seu nome está escrito no livro do Cordeiro de Deus. Está escrito. O Senhor Jesus trouxe uma palavra confortante. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as suas aflições. O que você tem feito para que o nome de Cristo venha a ser exaltado sobre a terra? Você foi chamado por Deus, escolhido por Ele, predestinado por Ele. Não é simplesmente para sermos e nos tornarmos apenas espectadores. Ele quer que você entenda que nós fomos chamados para ser embaixadores, sacerdotes dele aqui na terra. Quem me compreende? Amém? O Deus Todo-Poderoso, Ele está no comando de todas as coisas. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Olha o que ele estava enfrentando calúnia, defamações. Você já enfrentou calúnia e defamação? Quem nos defende é o Senhor. Ele é o nosso advogado. O Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. E Ele estava enfrentando perseguição por conta dos religiosos. E Jesus disse: não se preocupe com isso não. Quem defende vocês sou eu. Mas eles pertencem ao demônio.
Eles pertencem a uma igreja de Satanás. Eles não são de Deus. Não se preocupem. Então o Senhor estava abrindo o leque e dizendo para eles: olha, eu conheço as suas obras, conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, conheço e sei muito bem do tipo de luta espiritual que vocês estão enfrentando, calúnia de todo lado, perseguição de todos os lados. E olha só, não temas nada do que estás prestes a sofrer. Fala comigo, não temas do que está prestes a sofrer. Pastor, o governo está de cabeça para baixo. Não temas. O índice de desemprego está aumentando. Não temas. Estão mudando armas, estão posicionando armas poderosas em várias partes da Europa. Não temas. Pode acontecer a qualquer momento a terceira guerra mundial. Não temas. Não temas porque o Senhor é conosco. Não temas. Se você anda piamente diante do Senhor, você tem que guardar uma coisa no seu coração. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não vai abandonar o seu povo de forma alguma. Satanás não tem poder na minha vida e nem na sua. Tudo está no controle. Deus permitiu que Policarpo tivesse a honra. Ele mesmo disse, antes da sua morte, no meio das chamas, diz o historiador, no meio das chamas, o fogo consumindo o seu corpo, ele agradeceu a Deus em oração, dizendo: ó Deus, muito obrigado, porque tu achaste graça no teu servo, em entregar a sua vida a amor à tua obra. Não temas nada que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão. Irmãos, hoje em dia no nosso país já não pode se falar abertamente sobre certos assuntos. Dá processo, dá problema, não é verdade? E daqui para frente as coisas só tendem a piorar. Amém? Daqui para frente as coisas só tendem a piorar. Tende a piorar. Mas os verdadeiros eleitos não deixarão de falar a verdade. Os verdadeiros eleitos estarão prontos para poder pregar a palavra da salvação e também abrir a boca como uma trombeta e falar as verdades bíblicas para todos que querem ouvir. Não temas nada que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Olha só, até o tempo da sua provação Deus sabe. Amém, pessoal? Não adianta você querer murmurar, se queixar, até o tempo da nossa provação é marcado por Deus. Tertuliano, ele afirmava, eu não nasci para outra coisa, a não ser me arrepender-se todos os dias da minha vida. Meus amados irmãos, a igreja precisa se arrepender e voltar o seu coração para Deus. Precisamos de abandonar esse mundo pecaminoso e levarmos realmente uma vida voltada para o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos realmente nos apropriarmos das bênçãos espirituais de Deus, mas nós não estamos dispostos a obedecer o que o Senhor Jesus ele manda obedecermos. Jesus ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se a palavra de Deus estiver no seu coração, na sua mente, na sua alma, não tenha dúvida, Deus terá prazer para poder cumprir as suas promessas. Mas você tem que entender que haverá uma fase da sua vida e da minha que nós teremos realmente negar a nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém, meus irmãos? Jesus ele fala sobre a porta larga. Ele fala sobre a porta larga, espaçosa, que leva à perdição e à ruína. E muitos são aqueles que têm entrado por ela. E tem muitos que não têm
nenhum tipo de aptidão para poder entrar na porta estreita, porque porta estreita fala sobre abnegação, sacrifício, renúncia. Você quer receber algo da parte de Deus hoje? Esteja disposta a fazer a vontade de Deus. Amém? Ser fiel até a morte. Se for preciso, se isso tiver necessidade de dar a nossa própria vida por amor a Cristo, que assim seja. Mas Jesus, ele adverte a sua igreja. Ele adverte. A fim de que sejais provados e sofrereis perseguição por 10 dias. 10 dias aqui significa 10 anos. Já pensou? Jesus, ele aparece para João e fala assim, dá um recado. O recado da igreja de Esmirna. Eu sei a luta que eles têm enfrentado. Eu sei que eles têm enfrentado pobreza. Eu sei que a dificuldade que estão enfrentando. E vai vir ainda mais perseguição. 10 anos de perseguição. Um dos piores imperadores romanos, Trajano, Máximos, Aureliano, Diocleciano. Esses homens devastaram, mataram milhões e milhões de cristãos. Na época de Nero, diz o historiador que faltou árvores na cidade de Roma. Faltou árvores, porque todas elas foram cortadas para fazer cruzes, para pendurar os cristãos. Untavam eles de mel para ser consumido pelos insetos, e outros eram untados com piche para servir de lamparina e lanterna durante a noite. Não há muito tempo atrás que acharam em Roma uma catacumba com mais de 174 mil corpos. Aqueles cristãos enfrentavam lutas que nós nem imaginamos. Pegavam famílias inteiras com crianças e colocavam em arenas olímpicas na Grécia para ser devorados por leões e feras e touros. E diz os historiadores que aquelas famílias, no meio daquela arena, e aqueles milhões de pessoas ali aplaudindo, querendo ver o sangue ser derramado, quando aqueles leões da Líbia eram soltos no meio daquela arena, os tigres, enquanto eles estavam louvando ao Senhor, os leões comiam seus próprios filhos, dilacerando cada um deles. Mas eles morreram acreditando, crendo, porque a morte, ela é transitorial. Mas o que Deus o que Ele tem prometido para nós é uma vida eterna. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos de forma nenhuma renunciar, voltar atrás. Deus, Ele sabe de todas as coisas, está por dentro de tudo. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O precursor da reforma protestante, que foi um alemão, esse homem foi colocado na fogueira da Inquisição, porque pregava o Evangelho, pregava a palavra. John Hus. Ele não tinha medo de retaliações. Esperavam que eles se retratassem mediante as suas pregações, que ofendia muito Roma. Colocaram ele no meio de uma praça e atearam fogo nele. E o carrasco que estava ali encarregado para poder atear fogo, estava vindo por trás dele. E ele disse assim, não precisa vir por trás de mim. Pode colocar fogo nos meus pés. Porque se eu tivesse medo de morrer, não estaria aqui. Hoje vocês matam um ganso. O nome dele significa ganso. Hoje vocês estão matando um ganso. Mas um dia Deus enviará o cisne. E esse vocês não poderão tocá-lo. 100 anos depois, nasce na Alemanha Martim Lutero, que foi o pai da reforma protestante. Tentaram contra a vida dele, mas não conseguiram. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. Meus amados irmãos, eu quero que os irmãos entendam que a mensagem de hoje é para que você possa sentir um certo conforto na sua alma. Eu não sei em toda a intensidade quais são os problemas que vocês têm enfrentado, mas Deus sabe dos seus problemas.
Ele sabe da sua dificuldade, até os mínimos detalhes. E a única coisa que Ele quer é que você continue crendo nele. E não retroceda. Porque todos os homens passarão pela primeira morte. Mas alguns, e esses alguns, talvez milhões e milhares, estarão com Cristo, não sofrerão o dano da segunda morte. A morte espiritual. Todos os homens morrerão. Mas vocês, nós somos seres imortais. Por isso que quando o diabo ele engana uma pessoa, levando a ele a pensar que cometendo um suicídio, ele estará resolvendo um problema, essa pessoa está completamente equivocada. Porque a pessoa que quer cometer o suicídio, ele quer matar a dor. E quando você comete o suicídio, você está matando o seu corpo, mas você não mata a sua alma. Aí a pessoa morre achando que resolveu o problema. Mas na hora que ele sair, o espírito, a alma sair do corpo, ele vai se deparar diante da eternidade. E diante do inferno, ninguém poderá te salvar. Por isso, meus amados irmãos, Deus ele quer que você venha ter vida e vida em abundância. Ele quer que você entenda que não importa a situação ou a dificuldade que o mundo está preparando para nós. Nós temos que estar preparados para enfrentar qualquer tipo de retaliação. E se você não for cheio do Espírito Santo, você vai sucumbir. Todos esses homens enfrentaram a morte de peito aberto, sem nenhum tipo de receio, com toda convicção e certeza. Por quê? Porque eles tinham certeza da salvação. Eles sabiam que a morte é apenas um passaporte para a eternidade. Você está aqui nessa noite, você crê nessa palavra? Você crê na palavra de Deus? Me lembro de uma história de um certo homem que viveu na época de George Whitefield. Ele era um repórter muito famoso. O amigo dele disse: por que você está saindo tão correndo assim hoje? Não, porque eu quero ver o Whitefield pregar. Falou assim: por quê? Você acredita no que ele fala? Eu não. Então por que você vai lá ver ele? Porque ele acredita naquilo que ele prega. Eu te pergunto nessa noite: você acredita em Jesus? Você acredita na palavra de Deus? Você crê que Deus, Ele permite às vezes que nós enfrentemos dificuldades nessa vida, mas Ele continua no controle? Deus ele está nos treinando, nos moldando a cada minuto, a cada segundo nessa vida. Aqui não é lugar de descanso não, meus amados. Aqui é lugar de guerra, de batalha. Deus nos colocou num campo de batalha. Você acreditando ou não, nós estamos inseridos num campo de guerra. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as hostes do inferno. A nossa luta é contra demônios, principados, potestades do ar. Então você precisa de estar preparado, preparada para enfrentar todo tipo de retaliação que virá contra nós amanhã. Tem pessoas que às vezes estão enfrentando uma lutinha qualquer, está pensando em desistir, porque você está sendo covarde. Tem que nascer de novo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Deus não conta com covardes. Você está achando que Deus ele se empolga por número de pessoas dentro das igrejas? Você precisa conhecer mais a Bíblia e ver no dia da comissão. De 12 foi para 70. Jesus dirigiu a palavra para eles e disse assim: por que vocês estão me seguindo? E eles: pode deixar que eu respondo. Vocês estão me seguindo por causa dos pães e peixes. Mas eu quero dizer para vocês, e o está reservado para vocês é morte, açoite, martírio, perseguição. Os 70, raparam fora, meu amigo. Os 70 foram embora, ficou os 12. Jesus, ele pegou, olhou para os 12 e falou assim: não quer aproveitar a oportunidade de ir embora também? Aí o Pedro lá, ele toma a palavra e falou assim: para onde que nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna.
Meus amados irmãos, Deus ele conta com valentes. Há um ditado afegão que diz o seguinte: melhor você confiar em 5 leões do que 500 cordeiros. Deus ele conta com leões, com homens e mulheres que têm coragem de servir o Senhor em novidade de vida. Ele quer que você venha mergulhar na presença dele e se encher da graça poderosa dele. Você precisa de ser cheio do Espírito Santo. Uma geração que cada vez está mais difícil de se encher do Espírito Santo. Porque há tantas coisas para entreter você. É tantas coisas para tirar você do foco. É redes sociais, é Netflix, é oportunidades, é festa, é isso, é aquilo, é um monte de coisa. Se você não entender que nós precisamos de dedicar a Deus todos os dias, a sua vida não muda. Deus não faz mágica para ninguém. Policarpo, antes de ser colocado lá na arena, sabe o que ele pediu? Deixa eu falar com o meu Deus apenas 1 hora. Ore, Policarpo, fica orando. Ele orou 1 hora antes de entrar na arena para ser morto. Meus amados irmãos, para que nós possamos enfrentar as lutas da vida até a mesma morte, você tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração. Por isso que tem muitas pessoas que estão falidas espiritualmente. Estão vazias espiritualmente. E muitas igrejas que já não se pregam mais a palavra de Deus. Uma vez eu e a Renata fomos fazer uma visita numa igreja, que eu queria ver lá um pastor pregar. Irmãos, eu fui embora antes do culto terminar. Antes da mensagem ser pregada. Porque já era 9 horas da noite. E já tinha sido feita 4 ofertas. 4 ofertas durante o culto. Eu pensei comigo, eu vou dar uma oferta que não tinha dado nada. Eu vou dar porque esse cara deve estar pensando, eu vou continuar pedindo até ele dar. Só está faltando eu para dar. Então ele fez 4 apelos, pelo amor de Deus, dá um dinheiro aqui. Senão ele não prega. E acabou não adiantando, foi enrolando. Eu falei, vou embora daqui. Então é muitos lugares assim que você tem entrado e saído, você não tem sentido a presença de Deus. Muito entretenimento, tem muito peixe, mas pouco pão. Quem me compreende? A igreja de Esmirna era uma igreja bem consolidada espiritualmente. É uma igreja que materialmente falando era pobre, mas era rica para com Deus. O teólogo tão famoso da igreja de Roma, ele disse uma certa vez para o Papa, Leão X, ele disse, o Papa olhou para ele diante de um baú cheio de ouro, e disse, está vendo aí? Hoje nós não precisamos falar como Pedro falou, não temos ouro nem prata, porque temos muito, né? Aí aquele teólogo lhe disse, é verdade, mas também nós não podemos dizer, como Pedro dizia, levanta-te e anda em nome de Jesus. Não adianta ter uma igreja adornada com ouro e coisa semelhante, mas se não tiver o Espírito Santo, estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Por isso, meus amados irmãos, Jesus ele sempre enfatizou sobre nós buscarmos a riqueza do céu. Como que você busca as riquezas do céu? Através de uma vida de continuidade. Ele quer que você venha ser contínuo na sua busca, na sua devoção. Ele quer que você renuncie à sua própria vontade, ao seu próprio eu, para que a vontade dele venha a ser prevalecida. Tem que haver renúncia. Jesus não está aqui hoje para poder apontar o dedo na sua face e expor os seus pecados e te deixar pior do que você entrou, mas está aqui hoje para poder te orientar que é necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Quantas pessoas estão enfrentando problemas na vida sentimental? Quantas pessoas estão enfrentando problemas na vida financeira? Quantas pessoas estão enfrentando problemas na vida espiritual? Mas não move uma palha para as coisas mexerem, para funcionarem. Não oram, não buscam.
Mas pastor, eu oro o dia inteiro, eu ando para lá pensando em Deus, eu venho para cá pensando em Deus. Não, meu amado, eu não estou dizendo isso não, isso é bom, é importante. Como disse para Marcela hoje, colocar o joelho no chão. Colocar o joelho no chão, a cara no pó e falar com o Senhor, meu amado. Ficar 1 hora com Jesus. Jesus disse para os discípulos, vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. E é por isso que a igreja está fraca, anêmica. Porque a igreja não tem buscado o Senhor. E às vezes saímos da igreja, o culto não foi bom não, porque não teve uma revelação para mim hoje. O culto não foi bom não. Não foi bom porque Deus está olhando o termômetro da sua alma e avaliando realmente a intenção do seu coração. Você está achando que Deus ele é o seu garçom de luxo para servir a sua vontade, satisfazer as suas vontades e pronto, acabou? Não, meu amado. Nós precisamos dele, ele não precisa de a gente não. De nada. Ele é a nossa maior riqueza. O nosso Senhor, ele é a nossa maior riqueza. Por isso aqui o Senhor lhe disse em último lugar, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Que coisa boa. Que coisa boa. Ah, pastor, eu achava que o inferno não existia, não. Porque me falaram que quando a gente morre, a gente vai para o purgatório e fica purgando lá durante tanto tempo, até a gente pagar os últimos centil, depois a gente vai para o céu. Meus irmãos, precisamos de ter conhecimento da palavra. 31.173 versículos, você não encontra nenhuma palavra purgatório na Bíblia. Purgatório, com todo respeito, é sovaco de cachorro. Sovaco de cachorro tem muita pulga. Amém? A Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. O juízo. A Bíblia diz que o fogo lá não se apaga, e o verme nunca morre. Foi Jesus que disse. Você quer uma mudança significativa na tua vida espiritual? Vamos voltar o nosso coração para Deus hoje. Amém? Você já percebeu, você deixa de orar, você começa a entrar para um caminho ruim. Você começa a enfraquecer, você não sente a presença de Deus. As lutas tão pequenininhas começam a se tornar tão grandes porque você não tem cumprido a sua obrigação como verdadeiro cristão. Aquela igreja é uma igreja que orava e buscava o Senhor. O nome dizia Esmirna, aquela que exala um cheiro suave, agradável. Será que nós temos exalado esse cheiro suave, agradável, que são as nossas orações diante do Deus Todo-Poderoso? No lugar santo havia lá um incensário. O incensário tinha que ser colocado todo dia, um incenso, para poder perfumar o lugar. O incensário é o símbolo das nossas orações. As nossas orações é perfume diante de Deus. Amém, meus irmãos? É muito importante você vir na igreja, porque nós temos, Jesus é o cabeça, e nós somos o corpo, temos que congregar. Mas você tem que entender uma coisa. Quando você sair daqui da porta para fora, você tem que saber que Cristo, Ele tem que morar dentro de você através do Espírito Santo. A sua casa, o seu quarto, aquele lugarzinho que você separou, ele tem que ser uma extensão da igreja na tua casa. Por isso que há muitos crentes fracos, com problemas, porque não buscam o Espírito Santo. Não oram. Pastor, eu estou com um problema na minha vida sentimental. Pastor, eu estou com um problema naquela área familiar. Eu pergunto, você tem orado quanto tempo? Quanto tempo você tem orado? O quê? Não, eu não tenho orado não. É por isso. Você tem uma ferramenta para usar e você não usa. Você vai ser alvejado, destruído, acabado. Por isso que tem muito crente macumbado. Tem muito crente macumbado. Irmão, crente sem o Espírito Santo é problema na igreja. Só causa problema. Deus, Ele quer que você se encha da presença de Deus.
Ele quer que você se abasteça da presença do Altíssimo, buscando Ele incansavelmente. Eu disse para um irmão esses dias atrás, você está achando que as coisas são tão automáticas assim? Não é toda vez que eu oro e Deus fala comigo, não. Às vezes fica horas e horas de oração, Deus não fala. Mas eu estou lá batendo na porta dele. Ele falou comigo de novo amanhã. Ele falou, eu vou batendo na porta, ele vou, uma hora ele fala. Às vezes Deus está te testando. Tem crente que às vezes está orando, buscando e fica desmotivado porque Deus não está te respondendo. É porque Deus está trabalhando no secreto, né, Carlos? Deus está trabalhando no secreto pela tua vida e você não está entendendo. Amém? Tem muitos crentes anorexos dentro da casa de Deus. Ele quer que você se fortaleça espiritualmente, esteja preparado para a batalha, enfrentar os embates da vida. Nós vamos vencer. Como que nós vamos nos colocarmos como a igreja de Esmirna? Como que a igreja de hoje vai enfrentar uma grande tribulação apática desse jeito? Amém, pessoal? Como? Como que a igreja vai enfrentar se uma lutinha pequenininha está desestabilizando você? Porque você não busca suficientemente. Não busca. Mas a igreja de Esmirna estava lá, pelejando, pleitando, sendo fiel a Deus e buscando a presença de Deus. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele conhece a sua aflição. Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Amém? Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece todas as coisas e Ele vai continuar sendo contigo, porque as ovelhas de Cristo jamais poderão se perder. Vocês ouviram o que eu disse? Não vou me retratar, é isso mesmo. As ovelhas de Cristo não se perdem. Quem disse foi Jesus. As minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me seguem. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Nesse mesmo capítulo aqui, versículos anteriores, Jesus disse para João: as 7 estrelas são 7 pastores, 7 candelabros, 7 igrejas estão na palma das minhas mãos. Aleluia. Se eu estou na mão de Jesus, meu amado, eu quero ver você me arrancar. Se você está na mão de Jesus, não tem inferno, não tem demônio, não tem diabo, não tem macumba, nem mandinga do inferno que pode tirar você da mão dele. Estamos seguros. Seguros. E Jesus, eu vi Jesus, o seu cabelo branco como a lã, branca como a neve. Os seus olhos como chama de fogo, os seus pés brilhando como um latão reluzente saído da fornalha. No seu peito um cinturão de ouro. Aquela roupa de linho branco, vestido comprido até os pés. E quando ele falava, parecia a voz de muitas águas. Uma voz de trombeta. Quando João olhou, ele desmaiou aos pés de Jesus. Jesus colocou ele de pé e falou assim: João, eu sou contigo, eu sou o primeiro e o único. Estive morto, mas estou vivo. Estou vivo pelo século dos séculos. Jesus ressuscitou, meus irmãos. Está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo à direita do Pai. E a Bíblia diz aqui, que Jesus, ele anda no meio dos castiçais de ouro. Castiçais de ouro é a igreja. Jesus, ele anda no meio das igrejas. Nem todas, tá? Nem todas. Aonde que você encontra um argumento para isso? A igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, ele estava clamando: eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Meus amados irmãos, a igreja de Jesus Cristo verdadeira, Jesus está passeando no meio dela. Jesus, ele anda no meio dela e através do Espírito Santo de Deus. Ele te trouxe aqui nessa noite para te abastecer, porque ele quer te levantar como um profeta, como profetisa, como um pregador, como pregadora da palavra de Deus. Nesses últimos tempos, ele ressuscitou, está vivo. Ai, Xerablas. Ele está vivo.
Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a estrela da manhã, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Esse Deus maravilhoso é que servimos, irmãos. Aleluia. Jesus, ele disse: eu tenho a chave da morte nas minhas mãos. A morte não tem poder mais. Eu tenho poder sobre a morte. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que o nome de Jesus é tão sublime, que em cima do céu, na terra e debaixo da terra, não há um nome tão poderoso como ele. Você pode falar o nome do Marcelo, o diabo não sai. Você pode usar o nome de Paulo, o diabo não obedece. Você pode até usar o nome de Pedro, o diabo vai rir de você. Mas se você falar em nome de Jesus, o diabo tem que respeitar. Já em Dereblaste, Combi andasse. Ele tem que respeitar, porque o nome Yeshua, o nome Jesus tem poder, meus irmãos, o nome Jesus tem poder, e foi Ele que te escolheu. Então você pode dar gargalhada na cara da morte hoje, e falar assim: você não pode me matar, você não tem poder sobre mim, porque eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo diz em Corinto: se Jesus não ressuscitou, em vão a minha fé. Se Jesus não ressuscitou, em vão a nossa religião e a nossa pregação. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, está à direita do Pai. Estevão, antes de morrer, antes de receber talvez a última pedrada, ele olhou e disse: eis que eu vejo Jesus, à direita do Pai. Aleluia, aleluia, Ele está à direita do Pai. Agora quem crê, diga glória a Deus. Ele está à direita do Pai. João, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, nós temos um advogado à direita do Pai. Você está achando que você está aqui julgado à deriva? Nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa. Amém? Temos um advogado, o nome dele é Jesus, meus irmãos. Jesus. Ele quer que você exale, porque Jesus, ele é a rosa de Saron. Jesus é o lírio dos vales. Então, se eu sou filha dele, você é filho dele, filho. Então, nós temos que exalar esse cheiro perfumado da glória de Deus, irmão. Aleluia. Esmirna, ou amargura. Esmirna, aquele que exala cheiro suave. Irmãos, nós precisamos de exalar esse cheiro de suave de Cristo na nossa vida. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Não estou com vontade de pregar hoje, parar de pregar hoje não. Meu Deus, está muito bom, Jesus. A presença de Jesus está muito boa aqui hoje. Aleluia. Quem crê, diga, quem sente a presença do Senhor, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé.